O número de gestações de risco e de perdas gestacionais vem aumentando muito no último ano. E a gente está imensamente assustado com esse número crescente. A Paula desenvolveu um trabalho maravilhoso, que é um trabalho de acolhimento das mães, das famílias que têm essa história de perdas gestacionais. Conta pra gente, Paula, um pouquinho do Grupo Colcha. Bom, o Grupo Colcha foi um grupo criado por profissionais diversos de várias áreas, com o intuito mesmo de acolher famílias, né, mães que passam pelo processo de perda gestacional e neonatal. O que a gente entendeu, Mona, é que a dor por si só do momento ela já é suficientemente grande e a gente não precisa causar mais buracos e mais lacunas em algo que já é muito traumatizante para a família. Então a gente criou um grupo que a gente conseguiu fazer com que as pessoas principalmente entendessem que o momento da perda é um momento absoluto de dor, de muita dor, da maior dor que qualquer ser humano pode sentir, mas ele também é o momento da chegada daquele filho, da partida daquele filho, da despedida daquela criança. E aquele momento ele precisa ser vivido na sua plenitude. É a primeira e última vez que a mãe vai ver aquele bebê. É a primeira e última vez que a mãe vai ter o poder tocar no seu filho. Então a gente fez com que as pessoas, o intuito do nosso grupo é fazer com que as pessoas entendam que a dor é muito grande, mas o amor ali, ele deve prevalecer. Então a gente instrui primeiramente profissionais na forma que eles podem dar informação, em como eles podem comunicar aquela família, e a gente principalmente acolhe as famílias mostrando para elas pequenas possibilidades de uma despedida mais amorosa. Se o bebê ele já tem mais de 25 semanas, ou independente do tempo gestacional, a mãe ter a possibilidade de ver o seu filho, de tocar o seu filho, de fazer um registro do seu filho. Eu, como fotógrafa, eu sei a importância da fotografia. A fotografia é uma arte das mais lindas possíveis. Isso eu te falo com muita convicção, porque a arte, ela transforma pessoas, e a fotografia é um jeito de transformar vidas. Você ter a possibilidade de ter uma foto do seu filho, independente do que aconteceu naquele momento, é transformador na sua história. É preferível, muitas vezes, Mona, você ter algo que você opte em nunca ver. Ok, é uma opção da mãe que perde um filho. Ela não quer ver aquela imagem, que aquilo para ela remete a uma dor. Mas melhor ela ter aquilo do que ela querer ter alguma coisa ou ver alguma coisa que ela nunca mais vai poder ter. Então, essa possibilidade de você falar às pessoas e transmitir às pessoas que pequenas coisas transformam o resto da sua vida. Uma mãe, quando ela perde um filho, ela perde a essência dela. E ela ainda vai viver durante muitos e muitos anos. Então, ela precisa realmente entender que aquilo é uma história dela, que aquela história era para ser dela. Ninguém está sendo punida. Talvez aquela mãe foi escolhida para gerar ali o bebê por 12, 18, 20, 25, 39 e até 41 semanas, coisas que a gente sabe que acontecem. Infelizmente acontecem, mas acontecem. Então o grupo foi criado nisso, no intuito primeiro da gente falar sobre o tema, da gente trazer visibilidade sobre o tema. Hoje em dia, quando a gente fala, no início, quando a gente começou a falar sobre o tema, era uma coisa muito chocante você ver uma imagem, ou você falar que aquela pessoa viveu aquilo, e as pessoas viviam um luto silenciado, com vergonha daquilo que acontecia com elas, como se aquilo, além de toda a dor, ela carregava a culpa e ela carregava a sensação de punição e do silêncio. Ela não podia compartilhar a dor com ela, porque a dor dela que ela compartilhava poderia ferir os outros, ou magoar, ou chocar as pessoas. Então, principalmente o grupo, ela trouxe essa visibilidade de falar sobre o tema, de dar a possibilidade da mãe falar sobre o tema. Muitas mães, hoje em dia, elas têm essa liberdade de falar que elas passaram por um processo de perda e falar sobre o filho dela com muito amor e carinho, porque elas sabem que elas vão ser respeitadas na dor dela. Não é um luto solitário, não é só ela que está passando por isso, são centenas de mulheres. Vocês vivem isso, vocês sabem disso como médicas. Mas a população, de modo geral, não sabe disso. Esse dado que você trouxe do número alarmante que está se acontecendo de mães que passam por perda gestacional ou neonatal,
Ele é um fato, mas ele é um fato muito que fica ali entre a parte médica. A população, de modo geral, não sabe. E essa população, ela precisa ser orientada a acolher essa família, que ela vai voltar para casa. Essa mulher vai voltar a trabalhar, essa mulher vai voltar a ir no supermercado, ela vai voltar a conversar com uma amiga dela que também está grávida. E como que as pessoas ao entorno delas podem fazer para ajudar? É esse o intuito do grupo. Além de eu ir, de estarmos presentes muitas vezes fisicamente, em loco, falando, orientando a equipe, mostrando para a mulher a importância de pequenas coisas, como por exemplo, faz um print do pezinho do seu bebê, corta uma mechinha do seu cabelo, quem sabe isso não vira uma joia depois, uma lembrança com uma joia. Uma parte dele. Exatamente, guarda uma parte dele. A gente sabe, Mona, de histórias assim de mães que elas não conseguem fechar aquele ciclo porque elas não têm nada físico que comprove para elas e que materialize realmente a existência daquele filho. Então, assim, ter a percepção de que esse tema é um tema mais comum do que a gente pensa e que falar sobre ele não vai trazer mais dor ou menos dor para ninguém. Muito pelo contrário, você vai estar ouvindo uma pessoa que pode estar sofrendo um luto absolutamente oculto e silenciado por uma dor que não a pertence. A dor dela é a dor do filho dela, da perda do filho dela. E por isso só já é traumático demais. Vamos tentar deixar a vida daquela pessoa um pouco mais leve com pequenos gestos, com pequenas atitudes, com pequenas possibilidades de transformar a vida daquela família, daquele casal. E não é só da mãe e do pai. Aquele bebê, ele tinha uma madrinha, ele tinha um avô, ele tinha uma avó, ele tinha todo um ciclo em volta da sua chegada que foi quebrado. Então, os elos de amor ali, eles prevalecem, eles precisam ser entendidos por nós e pela sociedade. Eu acho que assim, entendendo o trabalho de vocês, lógico, os registros são maravilhosos, né? Estar presente ali é muito importante, mas o que mais deve ser importante para as mães que escolhem acompanhar com vocês é esse acolhimento. Porque eu acho que são pessoas que entendem da dor dela, não é que vocês vão tirar a dor, porque ninguém tira essa dor, nenhuma mãe. Não, nenhuma. Mas é o acolhimento e falar assim, olha, a gente consegue te entender e a gente tá aqui para você, para o que você precisar. A primeira coisa que eu falo é isso, assim, você não tá sozinho, sabe? Isso não é uma punição para você, seu bebê te escolheu. E literalmente, assim, a gente entende o que está acontecendo ali. A gente sabe o que está acontecendo ali. Quando as pessoas nos contactam e nos procuram, muitas vezes amigos, porque às vezes a mulher, quando recebe a notícia, ela está no olho do furacão, assim, é muita informação. Então, muitas vezes os contatos vêm do marido, ou de uma madrinha, de um tio, de um parente, de um amigo que hoje tem a possibilidade de ajudar um outro amigo. E a gente chega nessa maternidade, para essa família, a gente fala isso. Você não está sozinha. Seu bebê vai chegar, vai acontecer algo mágico entre vocês dois, sabe? Uma conexão que nunca vai ser quebrada, mesmo com a partida do seu filho. E se for algo que a mãe, por um acaso, já sabia, de uma doença, independente de qualquer coisa, Mona, você sabe disso, assim, que os termos, eles mudam conforme o tempo. A mãe que gera um bebê com várias cardiopatias, alguma coisa, ela também cria expectativas na sua chegada. Então, assim, a gente tem que acolher o todo, acolher a história, saber estar presente ali, primeiro para ouvir e deixar aquela mulher falar, deixar aquele pai falar e deixar chorar também. A gente chora junto, as pessoas falam, mas não é muito pesado, não você não fica muito chorosa. A gente chora junto. A gente chora assistindo um filme, não é? Histórias que não são conectadas com as nossas, a gente chora sim, mas a gente chora sabendo que a nossa presença ali é importante, sabendo que é transformador para aquela família, sabe? Sabendo que aquela mulher pode ter um resto de uma vida enorme sendo transformada por pequenas atitudes, sabe? Atitudes como essa que eu te falei, de uma fala, sabe? É muito comum as pessoas falarem assim, mas é muito comum perder o bebê, mas para aquela mulher não é comum. Sabe? É muito comum primeira gestação não vingar, que as pessoas falam, e daqui a pouco você vai engravidar, e você tem um outro filho, não pode chorar porque a criança vai perceber que você está triste, mas ela está triste. Então são falas que a gente consegue naquele momento, principalmente da dor, que as pessoas blindar a mulher de certas falas, né, amor? Para aquilo não ser mais traumático para ela não sentir, por exemplo, poxa, realmente eu tenho outro filho, eu não posso chorar, ela pode chorar.
Ah, eu vou engravidar. E se for uma opção dela engravidar de novo, tudo bem, mas um filho nunca substitui o outro. O outro filho dela vai ser um arco-íris lindo, se for opção dela ter, mas se for opção dela também não ter, aquele bebê ela já é mãe. A mulher é mãe a partir do positivo. Então você não precisa ter algo para mostrar para a sociedade, literalmente um filho no colo, para você falar que você é mãe. Você é mãe. E o nascimento de um filho, independente da condição, é o encontro de uma mãe com ele. Exato. Né? É a apresentação dela para os outros, porque a mãe já conhece o filho que tem dentro. Mas a partir do nascimento, ela apresenta ele às outras pessoas. Isso deve ser respeitado independente do serzinho que Deus colocou aqui nesse mundo. Exatamente, é isso aí. É o filho dela, sabe? É o contato dela. É os mesmos protocolos de amor que a gente tem com o filho, desculpa, com o filho vivo, a gente vai ter com o filho não vivo. É um protocolo do amor, mais do que um protocolo de qualquer outra coisa. E essa parte da fotografia do bebê que faleceu, isso é uma fotografia artística, né? Você tá tirando a foto ali de uma imagem, mas que não é um serzinho que está mais presente, né? Você tira da relação, do amor, de todo o envolvimento daquele lugar. Então aí você tira fotografias mais delicadas. Sim, eu crio conexões, aliás, conexões são criadas e elas são registradas. Um toque, a fotografia bem fechada, assim, de detalhes, Mona, assim, o que faz falta para a mãe, assim, nós que somos mães, assim, e que nossos filhos crescem, às vezes faz falta, assim, saber como é que era o pezinho pequenininho, a mãozinha, a orelhinha, o narizinho, um toque, um cheiro da mãe. Então eu tenho imagens, ontem, por exemplo, esses dias, assim, eu fiz uma foto de um bebezinho arco-íris. E a mãe levou a foto do bebezinho que partiu. Ela teve uma perda por trissomia do cromossomo 18, com 30 semanas, a bebê chamava Yasmin, e ela levou a foto para fazer o newborn com a foto, porque ela queria, da família, aquela é a família dela. Ela queria a foto da filha dela, que chama Maria, com a foto da irmãzinha dela, que chama Yasmin, né, que está no céu olhando por ela, e é uma foto de uma conexão entre a mãe e a filha se despedindo, um beijo. Então as fotos ali são realmente foto artística, assim como é a fotografia, mas eu entendi o poder da fotografia quando eu comecei a fotografar pelo coach. Aí eu entendi o que era realmente você ter eternizado as histórias da sua vida. Porque é exatamente isso que eu falei, Mona. Você pode ter algo que você não queira ver, mas você ter algo que você não pode nunca mais ter a possibilidade de ver, é só com a fotografia que você vai ter esse poder. É só através da imagem que ela vai te remeter. E a fotografia, a fotografia de um bebê que já partiu, ela é uma fotografia que ela tem que contar o amor. A gente não precisa mostrar o que é a dor, porque a dor por si só ela já está guardada no coração. Então, o que foi criado daquela conexão ali? Quais são os vínculos amorosos que foram criados ali naquele instante? E isso é que é registrado e fotografado. Detalhes do bebê, um print do pezinho, um cheirinho da mãe, uma mãe trocando a roupa do bebê. É a única possibilidade que a mãe vai ter uma foto. Todos nós temos uma foto da gente dando banho do bebê, da gente colocando uma fraldinha, colocando uma roupinha. Ela tem aquela foto, aquele momento. Então é isso que é registrado naquelas conexões que são criadas. Muito bonito esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada.